Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. É um convidado muito esperado, inclusive quando se encontra na rua alguns telespectadores perguntam: cara, tu não leva mais os teus amigos lá? É que é o seguinte, nós estamos com 40 apresentadores e os amigos estão cheios de compromisso. Diziam que estava aposentado, mas às vezes tu fala: não, hoje eu vou viajar, hoje eu vou fazer não sei o quê. Então hoje nós conseguimos trazer Senair Gomes da Silva, Camarão. Uma saudação aos telespectadores da TV Cidade. Realmente eu encontro também pessoas que me perguntam por que eu não vinha mais na TV. Eu disse: olha, eu não briguei com o homem. Só que precisa dar ainda uma não, folga. né? Ainda não. Eu disse: mas a gente precisa dar uma folga para quem nos acompanha, não ver sempre a mesma cara na TV. Temos que mudar. As mesmas caras são o Bonner, são aquele pessoal, né, o Cid Moreira, o Chapelain, que ficaram 40 anos mostrando a cara todos os dias. Sim. E a gente assistia porque era um jornalismo com qualidade e a gente acreditava, tinha credibilidade o Jornal Nacional. Enquanto o homem estava vivo também, né? Ele fazia as manobras dele. Mas assim, mas lá atrás, né? O áudio que a gente escutava eram muito... E a gente também não tinha outras fontes de Alexandre Garcia na Globo, né? Gente que era reta, né? A gente não tinha outras fontes. Hoje, se a gente desconfia de uma notícia, a gente tem onde se amparar. Eu falo isso de 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então são coisas que mudou, a televisão mudou muito. Vieram as novelas, que a novela, por definição literária, ela tem que encerrar com uma lição de moral. E chegou um momento que a gente viu as pessoas com as sacolas de dinheiro fugindo numa novela. Então que lição de moral é essa? O bandido não foi castigado. Então a gente começou a entender que o mundo mudou, as coisas mudaram, os princípios mudaram, e a televisão brasileira, que a gente imaginava que fosse transmitir cultura, transmitir conhecimento, transmitir uma série de coisas, e tinha um programa de perguntas e respostas que a gente ficava grudado e se aprendia muito. Eu vi 2 vezes já no domingo à noite, não sei se passa em outros dias, no SBT. Que legal. A filha do Sim, ela está levando muito bem o canal. Agora, nesse último domingo, a mulher que estava respondendo, chegou aos R$300 mil. Opa! E eram perguntas muito difíceis. Pelo menos para a gente que tem uma cultura limitada. A tua não é limitada. É bastante difícil. Mas a gente acompanha é cultura. Isso eu chamo de cultura. O próprio Luciano, acho que fazia o Soletrando também, que era bom ali, o Luciano Huck, né? Mas era só aquilo ali, né? Aquilo ali, porque aí já vai mais para a galera que está estudando e tal. A gente já não tem mais esse problema de soletrar, né? A gente não tem mais esse problema de soletrar. Então, eu acho que a televisão mudou muito nesses tempos aí. E aí entrou, vamos dizer assim, costumes muito... Para nós que somos da terceira idade, da quarta idade já, é muito agressivo. São cenas praticamente de sexo explícito, praticamente, em horário nobre, lugar que a minha neta de 6 anos poderia estar assistindo. Ela não assiste, graças a Deus. Difícil tirar uma criança da sala, né? Então, mas assim, me preocupa isso. Aqui isso que tu falou, eu tenho 3 ganchos para ir, para não perder. Eles querem botar goela abaixo alguma coisa que é do momento, que existe, mas é uma minoria, né? É o casal, né, homoafetivo, mulheres, isso aí é uma minoria, não é a maioria. Então tudo tem que ser isso, ou tem que ter um negro e um branco durante a TV. Tudo bem, eu nunca me importei, tu nunca te importou, a gente sempre falou que a gente cresceu junto com todas as etnias e respeitamos como igual a nós, ou melhores até, né? Depois que a minha mãe, analfabeta, me disse, eu cheguei em casa da escola e disse: mãe, por que aquela família ali, que eram nossos vizinhos, todos são preto? Eu fiz assim, né? Pretos. E a gente, o quê? E a gente tem a pele branca. Eu tinha o quê? 6 anos para 7. Uma curiosidade infantil. E ela chegou e pensou um pouquinho e disse: meu filho, isso aí é só a cor da pele. Claro. O resto é tudo igual. Somos todos filhos de Deus. Os dentes é branco e o sangue é vermelho. Exatamente. E ela disse ainda:
os dentes deles vão estragar muito depois que os teus. Claro, são mais fortes. Eles trabalhavam lá com a gente. Mas de igual para igual, né? Tudo, não era igual porque quando eu tinha na faixa de 6 anos, eles não entravam na nossa casa, nem para almoçar, por respeito. A gente tinha que servir e eles levavam o prato cheio lá para o galpão. Tu vê. Então, mas assim, era o respeito, o momento deles, era aquele. E era a decisão deles. E o pai nunca foi, o pai brincava com todo mundo. Acho que já conversamos isso. Eu tinha vizinhos negros que a vizinha é madrinha de vários primos meus. Chega a me arrepiar, cara. Chega a me arrepiar. O seu Amantino e a Dona Maria, o Nelson e o Sérgio, meus amigos de infância. Visitei outro dia lá, o cara, tô arrepiado aqui. O cara, ele fez uma cirurgia de olhos e estava com um pouco de dificuldade na visão. Eu bati lá na porta, ele se mudou e eu nunca mais tinha achado, eu achei o endereço. Bati lá, ele veio de longe, eu disse, o senhor que é o seu Nelson? Ele disse, sim, mas quem quer saber? Eu disse, não, eu vim fazer uma visita. Glacira, tu não acredito, ontem eu estava pensando em ti e hoje tu aparece aqui. O cara me reconheceu pela voz, 50 anos depois. E se você pensar que essas duas vizinhas, né, a minha mãe e ela, muitas vezes, na época de amamentação, eu não sei se porque eu nunca perguntei isso para minha mãe, mas eu tive um irmão que foi amamentado por esta vizinha. Isso aí. Isso então, era normal também na época. Era uma coisa normal. Não tinha leite pó, não tinha leite ninho, não tinha não sei o quê. Então, normal. E eles também. Claro. Algum deles foi amamentado pela minha mãe. Então, a gente pode chamar que éramos irmãos de leite. Claro. Então agora as coisas mudaram tanto e me chocou até certo ponto quando eu ouvi uma propaganda do governo federal sobre a educação. E o cara, Brasil, forçando a barra, assim, não precisa isso. Não precisa. A educação não é só para negros e gays. É para todos. É para todos nós. Então, uma coisa normal, uma coisa... Porque a maioria das pessoas que estudam nesse país ainda, as pessoas que vivem nesse país, são héteros. Sim. Com todo respeito aos gays, às lésbicas, ao todo o abecedário que for, com todo respeito, mas são minoria. Eu não tenho nada contra o governador ser gay, eu tenho contra ele usar a casa do governo estadual para pintar de LGBT. Não. E não tem cabimento. Ele quer viver com o marido dele lá, não tem problema nenhum. Parabéns. Isso é coisa de foro íntimo. Parabéns. Teve coragem, não tem problema nenhum. Agora, o palácio... do Estado, de todos. É do Estado, de todos os gaúchos. Duas coisas que tu puxou. As novelas do rádio, há 40, 50 anos atrás ou mais. Esse eu lembro pouco porque nós não tínhamos rádio. Vai, então vamos. Exato. Tinha Galena? Quando tinha o rádio, na casa dos meus pais, entrou, eu tinha 15 anos. Eu já tinha saído de casa. Eu saí com 12, fui estudar fora. De repente nem pegava lá. Não, eu pegava, e o meu irmão anoitecia ali, ele ficava ligado para escutar os paulistas, que era a AM, que chegava mais fácil. E era músicas sertanejas. Então, assim, Raiz, Tonico Tinoco, e assim vai. Então, eu saí para estudar fora e lá tinha rádio. Onde eu fui morar com a professora, tinha rádio. Segundo, eu fui morar com outro vizinho, também tinha rádio. E é a primeira vez que eu vi luz. Porque eles tinham uma turbina, uma sanga lá embaixo, então enchia o reservatório durante o dia, à noite tocava um carretel, abria a comporta, vinha a luz, bem devagarinho, e a luz meio fraca, mas era boa. E eu ficava impressionado. Aí um dia eu fui lá ajudar a arrumar esse lago aí. Que legal, essa história é bonita isso aí. Então, assim, a gente ficava impressionado. Tecnologia? Pois é, eu tinha 13 anos já. Tu vê. Então, outra coisa que tu falou é o seguinte, né, que a gente estava acostumado com outro tipo. Nos filmes que a gente via, de fio a pavio, o mocinho sempre ganhava e o bandido ia preso. Sim. Hoje não é isso. Hoje o ladrão vira líder do governo. E o mocinho vai preso. O que estava fazendo o dinheiro na cueca do cara aquele? E hoje é líder do governo. Líder do governo. Então, isso me impressiona, isso me deixa triste, isso me incomoda. Senair, tem mais a viagem
da primeira-dama para a Rússia, sozinha, com várias malas para a Rússia. Isso é que ela levou presente. Isso é verdade? Claro, mas... Eu tenho dúvida ainda hoje. Não, mas é só pesquisar ali, quantas tem disso aí, né, de fontes, né? O que eu sei que a viagem para a Rússia e foi para a China também, foram 200 pessoas, mais de 200 pessoas nessa viagem. E custou para os nossos... Claro, somos um país rico, os cofres públicos estão recheados, estão saindo dinheiro por tudo que é lado. Os netos vão pagar a dívida. Então assim, 4 milhões e meio. Eu achei pouco. Para 200 pessoas, porque só os hotéis onde o casal 20 fica são de 1 milhão por noite ou coisa parecida. Ela não tem problema de gastar, né? O cartão corporativo. Assim, então, assim, a gente nem sabe dizer qual o número, porque nunca se sabe. Inclusive, está sobre sigilo. Inclusive, no debate que teve presidencial, o Lula disse que era uma vergonha o Bolsonaro não declarar o cartão corporativo dele. Né? Agora ele também não declara dele. Mas sinceramente, tu ainda ouve o Lula falar? Não. Eu também não. Também não, é só mentira. Não, e assim, eu nunca imaginei, porque se você olhar, em 2005, é bom a gente ser justo com as coisas. Em 2005 ele foi para o sepultamento do Papa João Paulo II, eles foram eu tenho até anotado, eles foram foi o Fernando Henrique, foi o Fernando Henrique. O Collor, foi num avião tudo junto? Não, foi o Fernando Henrique e o Sarney só. Fernando Henrique Sarney, ele e a dona Marisa. Que é uma questão de justiça. Aqui, ó, Lula, Marisa, Fernando Henrique Sarney. O Itamar já era embaixador na Itália. Então, daqui do Brasil saiu ele e a Marisa, o FHC e o Sarney, no João Paulo II. Mas teve uma que foi todos os ex-presidentes, eu não lembro qual, mas daí tu vê... Nessa aqui, justo? Ok, estava tudo certo. Então, porque a dona Marisa, eu cheguei a conversar pessoalmente com ela. Que ela até fez um convite para passar um fim de semana no Palácio, que eu tinha um amigo em comum com eles. Então, mas ela era uma primeira-dama decente, normal. E discreta. Exatamente. Como tem que ser uma primeira-dama. Como tem que ser. E aí, hoje, ele sai em 200. Para Roma foi assim. Falou bem. Então, as cerimônias com o Papa, eles lá... A imprensa mundial colocou como vergonha mundial. A imprensa. Então porque a Janja e o presidente, ela estava sorrindo quase o tempo todo. Sim. Nos funerais. Ela não sabe ser uma primeira-dama. Ela não sabe. E depois que nós tivemos a Marcela e a Michele... Do Temer e do Bolsonaro. De alto nível. Outro nível. Assim, de alto nível. Aí me aparece essa aí. Então, para você ter uma ideia, nesse do Papa, eu fiz questão de anotar, estavam na comitiva o Alcolumbre, o Renan, Leiva do Soraya, Hugo Mota, Luiz Tibé, Odair Cunha, e assim vai. São mais de 20 pessoas, o Barroso, o Amorim, a Dilma, né? Então, se você olhar... Os amigos e aqueles que eles têm que manter debaixo do braço. Né? Sabe quantos foram americanos lá no funeral? O Trump e... 2 pessoas. Não, é uma vergonha. Recente... Aqui, só para completar, aqui da Argentina, que é a terra do Papa, estavam em 7 ou 8 pessoas. Foi que era a terra do Papa. Menos da metade do que os brasileiros. Então, o Brasil está patrocinando vergonhas para nós brasileiros, capítulos de vergonha e mais vergonha, todo mês, porque todo mês ele sai numa viagem. Essa semana ele se deitou no chão e ficou olhando... Não, ele estava fazendo acrobacia, né? Não, mas tem uma que ele se deitou no chão e ficou olhando para cima. Assim, tipo morto. Mas nessa aí, não sei se tu recebeu aquele vídeo onde ela conversa com ele atrás, o Lula, e troca um selinho. Sim, está toda hora bombando, hein? Mas na França é normal, né? Isso aí, então ela já sabe os costumes e fez isso. Inclusive, talvez aquele tapa que ele levou o presidente da França lá já foi premeditado no avião. Mas tu viu? Não vi essa. O presidente francês sai de um avião, isso 2 semanas antes, eu acho,
do episódio. Ele está saindo do avião e a mulher dá um tapa nele, ele sai para trás, depois entra no avião de novo. Não vi. Mas se você olhar o desconforto dela, da Brigitte, que é a esposa Sim, ela dele, está na frente. E assim, eles estão ali atrás do Lula, Sim. troca o selinho, e ela se afastou dele. Sim. E aí a outra veio e enganchou no Lula. Sim. Então assim, É a falta de compostura, né? não tem compostura, mas vamos esperar o quê? De quem ficou num acampamento Lula livre um ano. Depois visita íntima. Visita íntima. Então assim, vamos ver como é que eu não vejo a hora de passar 2026 para ver o que vai acontecer depois da próxima montanha. Porque essa montanha eu já sei o que vai acontecer. Sim, não tem, só a morra abaixo. Não tem. Eu quero ver depois se vai ter plano, vai ser mais montanha ainda. Porque o Brasil, do jeito que está hoje, nós estamos... Qual o ministério que tu ouve falar? Como só escândalo. Uma coisa boa. Só escândalo. É um escândalo atrás do outro. Cada ministério está competindo para fazer a coisa pior. Exatamente. Olha agora, no INSS, tu não pode esperar uma coisa dessa do INSS. Porque historicamente vem mal, faltando dinheiro para pagar aposentados. Não reajusta o justo. O que nós pagamos durante 35, 40 anos agora, até mais, proporcionalmente, é uma miséria do que aquilo que a gente paga e aquilo que a gente recebe. E esse pessoal que tem que nos pagar o salário, que nós pagamos dos outros que já se aposentaram. Então agora eu tenho que receber de quem trabalha hoje. Está todo mundo fugindo para uma MEI, que recolhe isso aqui. Está todo mundo fugindo para PJ. Sim. Nunca se ouviu falar nisso? Pessoa jurídica, o Glaciro, pessoa jurídica. Não, para um pouquinho. Então eu estudei na universidade errada. Não. Porque na universidade tinha que ter no mínimo 3 sócios, no máximo 7, uma coisa assim, ou 27, não lembro mais. Mas eu sei que eu estudei lá que não é uma sociedade. Não é um PJ. Sociedade é mais no mínimo dois, né? No mínimo duas pessoas. Então, Cenareiro, o teu caso não deve ser diferente. Eu faz 15 anos que me aposentei, eu perdi mais de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos eu perdi da aposentadoria até agora. E vai chegar o dia que eu vou receber 1 salário mínimo. Vai ser. Se então, receber. A gente sabe. Porque eles sabem quanto a gente ganha de outras formas. Então eles podem dizer, tu não precisa. Não, mas não é isso, né? É que quem não tem outra renda também, o reajuste do salário mínimo é menor do que o reajuste do salário mínimo. Sempre foi menor. Sempre foi menor, né? Mas outra coisa que eu postei essa semana, está todo mundo achando que está tudo bem, porque tem, eu digo assim, eu acho que tem 10, 15, vamos botar 20% da população que se preocupa, que nem a gente conversa, né? Com o futuro dos filhos, dos netos. Mas eu acho que 80% da população, se ele tiver uma casa, um carro e um emprego, ele está mais ou menos tranquilo, não pesquisa quem vai votar, não se interessa, né? Só te interrompendo. Quem é que consegue comprar uma casa hoje? Hoje não tem mais nem Minha Casa Minha Vida, né? Quem consegue? Eu falando com meu sobrinho, lá em São Marcos, por isso que eu gosto de conversar com todos os níveis. Tanto econômico como, econômico como na escala social. Gosto de conversar com todo mundo. Aí conversando com ele, um cara assim que, quando faleceu meu irmão, ele tinha 18 anos e se jogou de cabeça, trabalha praticamente de noite. Ele e o meu afilhado que está com, então tá bem, né? com 40 e o meu afilhado está com 32. E os dois estão bem. Muito bem. Por quê? Só o trabalho pode produzir riqueza. Eles têm aqueles carros de socorro, tem 5 veículos de socorro de automóveis. Noite e dia. Se ligar, Luciano, eu tenho que buscar alguém lá em Torres. Aí ele fica, bom, será que eu tenho um caminhão para ir para lá? E senão ele tem um amigo que faz isso. Sabe? É um cara assim super bem relacionado. E o outro também. Se tiver, a qualquer hora que tu ligar para ele, ele não te deixa empenhado. Por então isso faz. Por isso que está bem. A loja de tintas vende super bem, construiu a sua própria loja, um espetáculo. Trabalhou. O cara super bem. Tinha caminhões, eu sempre aconselhei ele para se livrar dos caminhões. Finalmente se livrou. Porque isso, para quem está preocupado em administrar uma loja de tinta e mais um negócio de socorro, vai pensar em caminhão que faz quantos quilômetros longe dele. Só Deus zebra. Então, tu conhece o ramo, né? Desde 76. Então, assim, não é para isso. O próprio perfil dele não é para isso. Então, agora se livrou, está super bem, e ele dizendo, tio, aqui em São Marcos, quem ganha bem ganha 2.500. Como é que ele vai pagar um terreno de 150 mil e construir uma casa? Não tem como. Não tem indústria aqui em São Marcos, ele diz. Então veja que a gente tem que analisar isso. Aqui em Farroupilha vem uma indústria e sai outra. Se tu olhar, eu vim para cá quase
30 anos, 25, tô com quase 30 anos. Eu vim para cá em 94, são 25, vai completar os 30 anos agora. Já completou os 30 anos que eu estou em Farroupilha. O que veio de indústria? O que veio de empresa maior? Essas que já estavam. Alguma coisinha que não representa muito na arrecadação, representa aumento das que já estão aqui, que ampliaram. Sim, principalmente a Big Fair, que é a maior da América Latina hoje. Umas empresas que ampliaram muito, mas as outras empresas não vieram para cá. E hoje não tem empresa para vir para esses municípios menores. As empresas hoje estão muito tecnológicas e cada vez mais. E a nossa mão de obra precarizada. Nós temos um salário baixo, porque o cara chega lá, ele não quer saber. Quando fala em 80%, eu fico pensando assim, tá, mas as últimas gerações, onde é que se entra nessa? Sim. Pessoas que não são os nem, não estudam, nem trabalham, vivem com os pais, não tem perspectiva nenhuma. Sai de casa com 40 anos. E aí tu pergunta alguma coisa, não, mas não sei se estou vivo amanhã. O meu pai, com 20 anos, casou com a minha mãe e comprou um terreno, fez uma casa para ele de madeira e nos fundos para minha avó e para meu avô. Olha. Com 20 anos. E sabe o que ele trabalhava? Fábrica de esquadria. Como é que conseguiu? Trabalhando, hora extra e tal, não tinha horário, recebia bem, mas há 60 e poucos anos atrás, né? Eu te diria assim, em 73, quando eu completei 21 anos, eu comprei minha casa. Então. Em 60 vezes para pagar. Dei uma entrada e uma poupança que eu fui fazendo, dei a entrada e fiquei pagando, não, 60 não, eu paguei 80. Eu paguei 60 promissórias de 1.000. Então assim... E casa em Caxias. A casa em Caxias. E hoje vale no mínimo $1,5 milhão, porque eu vendi por $30 mil fazem 25 anos já. Então o cara dá risada. De vez em quando ele diz, tu não quer me comprar a casa? É meu amigo. Sim, imagino que cresceu Caxias nesse período. E assim, é um terreno grande. Sim. Tá. Então, terreno grande de quanto? Só para nós ter uma base. 670 metros. Bem grande. Aqui no bairro do Sapuchinho. E tem pomares, não sei se ele tem ainda. Só o terreno já vale quanto, né? $1 milhão. Então, tinha uma casinha pequena. Eu morei, inclusive, nessa casinha, depois que meu padrinho saiu, né? Porque eu comprei dele e deixei usufruto. Mas ele saiu para o andar de cima, ele e a minha tia. Sim. Eles nunca tiveram filhos. Andar de cima, eles passaram para o além. O andar de cima é o além. É o além. Outro dia foi engraçado, porque eu estava separando fazendo a documentação da terra lá no sítio, onde antigamente foi do meu pai, depois eu comprei do meu irmão, aquela coisa toda. E aí, porque existia uma estrada, agora eles querem uma escritura para um lado, outra escritura para o outro. A escritura desse lado saiu, a outra está enrolada, por quê? Na escritura original diz assim, mais ou menos 28 hectares. Mais ou menos. Aí os caras, tá escrito na escritura. Aí os caras agora mediram e tem 27 ponto não sei o quê. Aí me chamaram lá, disse que eu tenho que pegar a assinatura do meu pai. O senhor Anacleto tem que assinar, porque, afinal de contas, tem diferença. Ou inventariar essa meia hectare. Eu olhei para ela assim, só se tu vai buscar a assinatura, porque eu não vou. Não estou com pressa. Então são essas coisas, sabe, que te incomoda. Burocracia. A mulher olha para a minha idade, 73... O pai estaria com 99 agora. Sim. É raro. Boa idade, né? Para assinar uma escritura, meio complicado. Eu tenho dois assuntos ainda contigo. Um é o da SICS e o outro é o do Rotary. Vamos deixar o Rotary na saideira porque foi um sucesso. A SICS, ontem eu entrevistei o Carlos Alberto Paes, né? E elogiei tanto ele como tu, como duas pessoas autênticas, pessoas que batalharam pelo município sem puxar para si, né? Pessoas que não mediam esforços de dizer as coisas, mas de fazer as coisas, né? Então, eu elogiei ele e a ti, hoje eu estou elogiando você e ele, né? Para ficar justo, né? Realmente, era outros tempos também, Sandro? Eu te diria assim, porque a SIC, queira ou não visa lucro. É uma entidade, uma associação de empresários, né? E ela, quando eu comecei, estava bem 0 a 0. Arrecadava 9 e gastava 9. Arrecadava 11 e gastava 11. Era dentro com pouquíssimos associados. O que a gente fez? Fez uma abertura, né? Criamos o núcleo da mulher empreendedora, criamos o núcleo do jovem empreendedor e mais algumas coisas. A Revfar, por exemplo, foi nessa época e tal. Então eu falando com um ex-diretor que eu tive na época, jovem, excelente pessoa, e ele dizendo,
o que foi feito, né? Os primeiros 3 anos, que antes era só 2, né? Eu fui o primeiro com 3 anos, que mudaram o estatuto na época e o que eu vou fazer? Caiu para ti. Caiu para mim. Numa época eu não podia ter assumido para 3 anos. Mas foi bem. Porque eu estava com a Associação Garantidora de Crédito. Sim. A Leal. Essa aqui, Associação de Garantia de Crédito. Vamos falar de novo sobre isso. E aí, e tinha a empresa e a família para cuidar, mais o Rotary, que de vez em quando eu ia lá. Então, foi um período difícil para mim. O que eu vejo hoje na entidade? Quando eu saí, ficou um plano pronto para construir a entidade do lado do Cindy Lojas. O plano de arrecadação, o projeto, tudo. O pessoal que entrou, que foi a Nádia, e o seu grupo de trabalho... Substituiu quem? Como? Tu substituiu quem, só para saber? Quem estava saindo é o Marcos Mostardello. Ah, tá. Foi uma saída ruim, né? Bem polêmica. Então, vem você, depois a Nádia. Tá. E daí no terreno? O terreno aparece na imprensa com a escritura na mão, né? Finalmente saiu o terreno com uma condição de construir as entidades ali, no Largo Carlos Fecker. Inclusive do outro lado do CDL. Né? O CDL. E, inclusive, eu estive conversando com o Sérgio Rossi, que era presidente do CDL, e ele... Não, do Cindy Lojas. Do Cindy Lojas, desculpa. E ele não queria o terreno, porque ele já ia construir na frente lá embaixo, onde esteve até agora a na frente da Redante. Frente da Redante. E eu disse, eu quero ver o que tu vai explicar para os teus associados, está negando um presente, que não é meu. Isso aqui eu não tenho um terreno. A entidade recebeu o compromisso de buscar as entidades juntas. Com relação às 3 entidades, eles ficam uma do lado da outra. A SIC fez a dela, o Cindy Lojas chegou a fazer, o CDL chegou a fazer um cercado ali com a placa, e a SIC não, na época, parou ali. A ideia morreu, porque depois foi trocado o terreno ali nos fundos do Honda. Mas eu sempre duvidei que a SIC ia ter sede própria, até porque chegou num momento que eu pensei assim, mas a SIC hoje é mais virtual até, porque eu não vejo quase empresários andando lá, a não ser alguns cursos. O empresário não tem tempo aí da SIC, muito raro mesmo. Vejo assim, uma entidade que não tem o que o Cindy Lojas tem para oferecer. Nem o CDL. Nem o CDL. Então, eu digo que ela vai ser mais virtual, não precisa tantas salas, é uma coisa mais enxuta, onde tem um corpo administrativo que toque a entidade visando o interesse do associado, ou seja, todos, porque nós somos, a SIC representa todos os empresários de Farroupilha. Sim, todos. Mesmo que tenha os segmentos, mas ela fala por todos os empresários de Câmara, Indústria, Comércio, Serviços. E Serviços e Agricultura. E Agricultura então, agora. Todos os empresários, inclusive a parte da agricultura, são representados pela entidade maior. Então, o que significa isso? Que a gente tem que sentir, junto ao associado, quais são as necessidades mais urgentes e mais importantes e levar aos canais competentes para que o problema seja resolvido. Então, esse trabalho tem que ser feito. Agora, eu sempre questionei a importância do associado que assuma essa presidência, ou alguém que assuma essa diretoria, e a diretoria tem um certo tempo disponível para fazer esse trabalho. O que não é fácil. Não é fácil. E tu acompanhou parte eles transferiram agora para a casa do Sobrino Colombo. Disse que... Eu fui pela imprensa. Porque eu vou lá, eu acho que amanhã vai ter uma reunião sobre a água, essa semana eu vou lá para participar da reunião da água para ver, porque é outra polêmica aí, né? É uma polêmica muito grande, a administração Clayton já queria municipalizar. Eu entrevistei mais de um gerente da Corsan e gente de conhecimento. Novo Hamburgo municipalizou, aumentou o número de funcionários em 30 vezes, né? Deixou dívidas e agora a Corsan ganhou na justiça, o município vai ter que pagar a Corsan, que se essa atual comprou a Corsan, né, ele vai assumir o débito e o crédito, né? Eles vão ter que pagar para a nova empresa. E essa aí tem chinês, tem americano, esses sabem cobrar, né? Então Novo Hamburgo vai passar trabalho para pagar a dívida. Loucura. Aumentaram a tarifa, não investiram. São Gabriel e Uruguaiana, a mesma coisa. Então isso eu tenho convicção, eu tenho gravado aqui na TV, que essas 3 cidades são um exemplo de como não fazer. E graças a Deus que o Clayton não conseguiu, né? E o hoje vice-prefeito, que é o Dr. Tiago, defendia muito o municipalismo. Esse modelo. E agora parece que tem outra conversa que ele é vice-prefeito. Então são coisas do momento. Eu respeito que a gente só tem ideia quem muda, mas tem que ter a coerência, né? Além disso, você tem que acompanhar os processos.
Então tu já tem exemplos. Se deu certo, pode ser copiado. O que não deu certo não se copia. Me parece que é uma coisa muito óbvia. O melhor é como não fazer, né? Como não fazer. Mas Então, isso aí vai ser uma polêmica muito boa. Só para registrar, eu como gerente do Bradesco, eu filiei o Bradesco na SIX, que eu achava de extrema importância. Eu sou sócio fundador da SIC como gerente. Eu que disse, vamos lá fazer. E isso aí nunca falaram nada. Eu já entrei na SIC 3 vezes, uma, duas, três, e saí 3 vezes, de acordo com o presidente, que não dava certo naquilo que eu tinha planejado, né? Claro. Segurança, e blá, 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 blá. Aí eu saí. Inclusive saí com um amigo meu que eu não tenho nada contra ele, mas da maneira como foi procedida, né? Acontece que a entidade tem que, e todas as forças vivas do município são associados à entidade enquanto instituições. Certo. Lá tem a Farmed, tem... Todas, né? Todas. Eu acho que tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido. Lá tem os conselhos municipais representados dentro da entidade. Então, eu, na minha avaliação, a entidade tem que ser um pouco mais dinâmica. Não sei, porque eu não posso falar agora, porque estou bem afastado. Sim, faz tempo que tu não participa. Eu não estou participando. Mas a SIC tem uma ótima representatividade, inclusive o Daniel Bump, que é uma pessoa fantástica, meu amigo, um cara trabalhador, tem relações que a gente muito desconhece. A gente desconhece as relações que ele tem, ele liga para qualquer um a qualquer momento, sabe? Sim. Ele abre portas, ele abriu muitas portas. Muito importante. Ele abriu muitas portas para o governo anterior do Feltrin aqui, né? Inclusive com senadores, com deputados, com verbas e tudo mais. Daniel é um dos meus amigos que eu admiro muito, sabe? Sim. E ele hoje é o presidente da SIC Serras, que tem uma representatividade muito grande. Associação né? da SIC. Então a SIC deu um passo grande agora, eu acho que vai ter um custo mensal alto ali para manter aquela casa. Eu né? não tenho nem ideia de quanto vai ser o aluguel. Mas não é só aluguel, né? É a jardinagem, um monte de coisa. A manutenção é muito cara, é mais que da sala, né? E para encerrar, né, já que o nosso tempo esgotou um pouquinho, né? Eu queria ver de ti o Rota. Que sucesso a feijoada, né? Eu vi falar em 750, 780, coisa assim. Vamos arredondar para 800 vezes 50, quase deu 40 mil reais de renda. E vamos dizer assim, ainda bem, né? Lógico, é um projeto fantástico. Esse projeto da visão para o futuro, visão do futuro, isso aí precisa praticamente 500 reais cada criança que é atendida pelo... Que o Rotter paga a lente. Paga a lente, a consulta, tudo. A armação não é a ótica que dá mais? Não é dar. Às vezes faz um preço especial. Um preço de custo. Né? E o médico também tem 2 que fazem um preço diferenciado, né? Preço diferenciado. Mas mesmo assim custa quase 500 reais cada aluno atendido. É bastante. Então, se for 40 mil, dá para 20. Dá para 20. Só que tem outros ganhos do Rotter, tem a contribuição, tem uma série de outros ganhos. E tem outros eventos também. Tu vê, um evento atinge 20 crianças. Esse é o nosso carro-chefe. Esse é o carro-chefe. Agora, vocês ajudam na PAI também. Por que acontece isso? Porque todos os rotarianos abraçam isso. Nós filmamos lá. E o Rotary se transformou nos últimos 3 anos. Entrou uma galera jovem. Que bom. Diferente de quando tu era rotariano, que só tava os velhão lá. Não, mas eu era guri na época, tinha cabelo. Então hoje tem uma gurizada que eu digo 30, 40, 50 anos. Faz 20 anos que eu saí do Rotary. Olha só. Eu entrei em 98, 99, uma coisa assim. Então assim, todo mundo pega junto. Vamos sexta-noite? Vai lá sexta-noite. Vamos sábado de madrugada? Vai sábado de madrugada. Eu vi, xinguei uma meia dúzia. Eles estavam mexendo o feijão ali, e depois foram lá pra rua só com um casaquinho. Tá na cara que hoje estão gripados, né? Tava 2, galera mexendo o feijão, né? Então, tinha 7 ou 8 panelões. Olha e muito boa. Eu comprei 2 ingressos lá, né? E trouxe, sobrou pro domingo e ainda mais um pouco, né? Eu peguei 20 ingressos, né? Aí eu distribuí 5, aí eu disse, tava faltando ali, em cima da vaga tava faltando. Eu tenho que vender mais 5. Vendeu tudo. Eu fiquei só com 10 para mim. Vendeu tudo. Doei 5, eles venderam 5 e eu segurei 10 para mim. Aí as 2 filhas... gente que eu tinha me comprometido. Né? E que comida boa. Muito bom. A sacolinha, a acomodação separado o arroz da farofa e da couve, né? Vale a pena. E assim, já é o 6º ou 7º, se eu não me engano, é o 7º. Eu não lembro de drive-thru.
É o melhor. Melhor. Sobra mais, você vai lá e pega e vai embora. Sim, come com quem quer, né? Aí é o melhor sistema. Foi muito bom. Senair, vamos deixar um abraço para todos aqueles que sentiram a tua falta. E vamos dar um tchau hoje, mas continuamos em seguida. Eu tinha mais 10 assuntos só. Mas vamos na próxima, semana que vem. Tem alguns aqui bem interessantes. Muito bom. Mas eu quero deixar meu abraço a todos que nos acompanham a rádio, a TV Cidade. Acostumado com a Rádio Miriam, uma grande rádio também. Com a TV Cidade. E a gente vai voltar mais seguido, sim. Agora, até o final do ano, começa a esquentar. A gente vem. Um abraço a todos e tenha um bom segundo semestre. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez, é sempre um satisfamento. Muito obrigado.